Isaías 32, 8. Abre conosco lá, Isaías capítulo 32, versículo 8. Isaías 32, 8 diz: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Mas eu vou trazer para outra tradução atualizada, que eu acho melhor para pregar nesse versículo aqui. Revista e atualizada Almeida. Isaías 32, 8. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Amém? Fala, eu estou projetando coisas nobres, não pequenas, grandes obras que Deus me chamou para realizar através da fé em Jesus. E eu declaro, 2025, muitos propósitos nobres serão realizados em nome de Jesus. Amém? Se você está conosco na fonte há 5, 10, 15 anos, você sabe o poder e a eficácia da campanha. Todo ano nós projetamos quantas coisas boas você alcançou nestas campanhas, em oração na igreja, buscando a Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as promessas de Deus. Mas primeiro, irmão, nós temos que ser cristãos genuínos. O que é uma pessoa nobre? O Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, versículo 12, ele fala, mas a todos quanto receberam. Diz que o mundo rejeitou a Jesus, o mundo negou a Jesus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Talvez você não tenha uma ascendência que você considera algo que te faz uma pessoa nobre, mas em Cristo a nossa ascendência nos faz filhos de Deus. Isso o diabo não pode anular, não pode destruir. Apóstolo Paulo diz em Efésios que nós somos eleitos por Deus. Deus nos chamou, Deus nos adotou, Deus nos escolheu em Cristo. A palavra diz que quando Moisés nasceu, provavelmente os pais, os avós de Moisés queriam uma menina, é natural, porque todo que nascesse do sexo masculino tinha um decreto de Faraó que ele seria o quê? Seria morto, seria lançado no Nilo pelos soldados de Faraó. Mas aí vem Moisés, e a palavra diz que eles viram que Moisés era formoso, eles viram nobreza em Moisés, eles viram o chamado de Deus em Moisés, eles viram algo especial em Moisés. Pois eu te declaro hoje à noite, você não é qualquer um. Tem um ditado aí muito conhecido, fala assim, eu não sou mané. Quem ouviu, né? Ficou famoso no Brasil, né? Quem é mané é o diabo e os filhos do diabo. Fala, eu não sou qualquer um. Eu sou chamado, eu sou filho de Deus. Meu irmão, nós temos que pensar com nobreza, temos que renovar nossa mente para realizar o propósito de Deus. Deus chamou Gideão e a primeira coisa que ele falou, Gideão, homem valente, sai desta caverna, sai aí desta situação de opróbrio, de vergonha, e liberta a sua casa, e liberta a nação de Israel. Você é vitorioso, você é libertador, você é filho de Deus, tem o sangue real na sua vida, o sangue de Cristo fluindo na sua vida, tem o poder do Espírito na sua vida, tem as promessas da palavra, que é a sua herança como filho de Deus.
Tem muito cristão que não se apropria da nobreza. Jesus falou, deu-lhes o poder para se tornar filhos. Primeiro nós recebemos o quê? O direito de ser filhos. Depois nós nos tornamos filhos, andando em santidade, andando em vitória, prevalecendo sobre o pecado, vencendo este mundo mal, realizando e vivendo testemunhos das obras grandiosas de Deus. Você não vai aceitar o diabo falar para você, você é um mané, você não é ninguém. Nada contra Manuel, né? Nada contra esse nome, mas é uma palavra pejorativa. Quantos carregam esse sentimento, esse pensamento? Não, as coisas são para os outros, não é para mim. Pois eu te digo hoje à noite, Deus está chamando você, Deus quer usar você para pregar, para anunciar a palavra, para viver o poder dEle, para viver os milagres dEle, para manifestar as grandes obras que Ele te chamou para realizar. Aí você fala, mas eu não sou capaz. Gideão também falou que não era capaz. Não só Gideão, Saul escondeu lá na carruagem. Fala para você, irmão, sai da carruagem, irmão. Mas não foi em qualquer lugar da carruagem, foi no bagageiro. Deus chamou para Saul ser rei, o profeta ungiu ele para ser rei. E aonde que ele estava? Escondido lá na carruagem, no meio das bagagens. Tem muito cristão, filho de Deus, que não valoriza o que Deus te deu. Valoriza o que Deus te deu, anuncia a palavra, estende a mão, ora com os enfermos, dá passos de fé. Portas sobrenaturais vão abrir na sua vida, em nome de Jesus. A Fonte da Vida é um projeto nobre. Quantos podem dizer amém? Quem é grato a Deus pela Fonte da Vida? Mas tem muito mais para conquistar. Tem muitas pessoas que estão lá escondidas na bagagem da carruagem. Tem muitas pessoas que estão como Elias lá na caverna, e Deus chamando Elias para ungir o próximo rei da Síria, de Israel. Oh, meu irmão, não deixe os problemas, não deixe as mentiras de Satanás te amarrar, te prender. Deus te fez filho dele. Romanos 8 fala que nós somos filho de Deus. Você fala, eu não sou capaz. Aí o Espírito fala, você é filho de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Você tem as promessas da palavra de Deus. Você tem a liderança e a igreja para te ensinar a usar as armas espirituais para alcançar os propósitos nobres para qual Deus te chamou. Então, fala mais uma vez, eu não sou mané. Eu não sou pé rapado. Quem lembra desse termo, né? Pé rapado, né? E todos esses adjetivos ruins. 2025 você vai entrar conosco na fonte, você vai apropriar desta unção, você vai entrar 2025 com a sua plena certeza que Deus é poderoso para realizar os propósitos dele na sua vida. Fala, Senhor Deus, eu não aceito nenhuma mentira, nenhuma intimidação de Satanás, amarrando a minha mente, amarrando as minhas emoções, amarrando a minha fé. Eu declaro, 2025, eu vou realizar propósitos do Senhor, grandes e maravilhosos na minha vida. Quem pode aplaudir o Senhor? Projete com a mente de Cristo.
Não pense nas limitações, creia nas promessas. Quem era Moisés para libertar o povo de Israel? Quando ele tinha todos os recursos, né? Que ele foi criado no palácio de Faraó, e ele achou que com a força e a sabedoria do Egito ele iria libertar Israel. Mas a palavra diz que ele foi mal sucedido, 40 anos. Ele matou o egípcio, ele pensou, Israel vai entender que eu sou o libertador. Nem Israel entendeu, nem o seu povo entendeu, e Faraó queria matá-lo, ele teve que fugir. Mas depois de 40 anos lá no deserto, ele só tinha o quê? Algumas ovelhas e um cajado na mão. Deus apareceu para ele no Monte Horebe. E Deus falou, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque este lugar é santo. Meu irmão, eu quero te dizer, esse templo é um lugar santo, onde Deus está curando, onde Deus está libertando, onde Deus está restaurando, onde Deus está levantando pessoas que estavam no pó e no monturo para realizar grandes coisas na sua geração. E Deus falou, Moisés, vem cá, eu ouvi o clamor do meu povo, volta e declara para Faraó libertar o meu povo, tira o meu povo do Egito. Moisés falou, quem sou eu, Senhor? Deus falou, porque eu estou contigo, eu estou te enviando. Às vezes nós estamos olhando para o Egito, para a riqueza do Egito, para a competição desigual, para os recursos humanos, e esquecemos que maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o seu Deus, maior é o nosso Deus. Esse ano Deus fez coisas extraordinárias, mas tem uma que eu vibrei muito, irmão. Tentaram tirar Deus da Olimpíada, quem lembra? Primeiro dia da Olimpíada, zombaram lá da Santa Ceia. Aí Deus pega os atletas cristãos e põe para testemunhar como nunca. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? O Espírito está usando a igreja. Fala comigo, o Espírito está infiltrado. Nós não vamos restaurar o mundo, mas nós vamos tirar muitas pessoas desse barco furado e vamos trazer para o reino de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Não é um sistema político que vai restaurar a humanidade. Não é o sistema econômico que vai restaurar a humanidade. É somente Deus através da igreja. Somente Deus através da igreja. O apóstolo sempre falou isso. Ele falou, olha, nós não temos nem direita nem esquerda, nós apoiamos os valores do reino de Deus. Às vezes quem parece miserável é um nobre, e quem parece um príncipe é um miserável. Olha a história de Naamã. Naamã era um grande herói. Todos os jornais, né? CNN e outros aí, né? Do mundo lá, falava de Naamã, um grande herói. Acima dele só o rei da Síria. Aí na casa dele tinha uma menininha desconhecida. A Bíblia não fala nem o nome dela, mas ela era filha de Deus. E ela tinha no coração dela esta fé. Ela não se intimidou diante de Naamã. Ela viu que no íntimo, lá na casa de Naamã, onde ela servia como prisioneira, talvez quando ela limpava o quarto de Naamã, a casa dele, ela percebeu que ele tinha lepra. E ela falou, olha, se esse Naamã aí, teu esposo, for lá em Israel, me até arrepio. Ele falou, lá tem uma igreja e tem um homem de Deus que vai orar e ele vai ser curado.
O pecado é uma lepra. O dinheiro não é maior que não vence o pecado, meu irmão. Mas o que vence o pecado é o poder de Deus, é o poder do Espírito, é o poder da palavra. Você carrega com você esta autoridade. Se aquela menina fosse olhar para situações naturais, falou: quem sou eu? Se ela fosse olhar para situações naturais, ela ia falar: Israel, olha, esse grande herói foi lá e destruiu o exército de Israel. Mas Deus estava lá, tinha lá o templo, tinha lá o profeta Eliseu, se não me engano, meu irmão, e Naamã foi lá e ele se converteu, e ele falou: quando eu voltar lá para a Síria, eu declaro, eu vou servir o Deus de Israel. Transformação não vem de fora para dentro, transformação vem de dentro para fora, e uma mentalidade nova. Quem vai sair daqui uma mentalidade nova? Todo propósito que Deus tem para você em 2025, Ele vai realizar. Quem acredita que aquela jovem foi promovida? Quem acha que Naamã chamou ela para sentar na mesa dele? Talvez ele adotou ela como uma filha, porque ela foi um instrumento de Deus. Talvez quando ele ia para a batalha, falar: olha, ora para mim aí, ó, para o Deus de Israel me proteger e me guardar. Fala comigo, a oração é a chave. Fala: os meus projetos não são projetos do mané, nem do pé rapado. Fala: os meus projetos são projetos que vêm da palavra de Deus. Fala: um casamento abençoado, bem-sucedido. Fala: filhos poderosos, servindo ao Senhor nesta terra. Quem recebe diz amém. E prosperidade. Quem vai prosperar? Você não precisa ser milionário, mas você vai ser cada ano melhor do que o ano passado. Quem crê nisso? Prosperidade não quer dizer você ir lá e ganhar milhões de uma vez. Prosperidade é um crescimento contínuo, sólido, abençoado. Aquele que serve a Deus, e como nós vemos isso na fonte da vida, pessoas que estão crescendo, que estão rompendo financeiramente através do seu trabalho, através do seu suor, mas alcançando aquilo que não tinha no passado. Isso é prosperidade. Quem vai prosperar muito em Brasília, e a geração que vem na frente vai prosperar ainda. Projetos nobres. Você fala: bispo, mas aonde eu vou ver projetos nobres? É na palavra. Vai comigo lá em Tiago. Não são projetos gananciosos, são projetos inspirados na palavra. O apóstolo Paulo tinha um projeto maravilhoso. Ele era um homem talvez colérico, um homem assim, guerreiro. Quando ele perseguiu a igreja, ele foi cruel, mas quando ele converteu, e ele aprendeu, e ele foi discipulado, pelos apóstolos e por outros líderes cristãos. O primeiro foi quem que orou com o apóstolo Paulo e batizou ele, curou ele da cegueira? Ananias, Depois, se não me engano, veio Barnabé, que era um dos próximos apóstolos, homem instruído. Ele ficou 2 anos ou mais ensinando os valores da palavra. É claro, o próprio Espírito e o Senhor Jesus. E o desejo do apóstolo Paulo era pregar o evangelho em toda a civilização conhecida na época. Ele se sentia devedor de levar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus. E Deus fez ele bem-sucedido, meu irmão. E eu falei que nós ia ler aonde mesmo? Me ajuda? Tiago, abre lá Tiago. Tiago capítulo 4. Projeto nobre não é isso daqui não. De onde procedem guerras
contendas que há entre vós. Meu irmão, guerra e contenda, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Não são projetos carnais. Tu vai ganhar dinheiro, é claro, você vai ter mais conforto, mas você vai investir na obra de Deus. Quem vai investir na obra de Deus? Você vai casar e ter um casamento abençoado, a sua família será bem estabelecida, para a sua família com você servir a Deus na fonte da vida. Quem recebe isso diz amém. Eu casei muito novo, irmão, inexperiente, 84 para 61, não tinha completado nem 23 anos, que eu faço aniversário no final do ano. E é aquela imaginação, né, de gente novinha, né? Não, eu queria ter logo, era gêmeos, né? Falar, eu quero ter filho logo, para criar logo e investir na obra de Deus. Graças a Deus, né? Deus tem realizado esse sonho, esse projeto. Oh, meu irmão, sua família, o conforto, o bem-estar, a alegria de ter ao seu lado um cônjuge que você ama, que você é apaixonado, que você admira, não é só para desfrutar, a riqueza não é só para desfrutar, a família não é só para desfrutar, é para servir a Deus. Quantos querem servir a Deus? Para investir na obra de Deus, para estar envolvido na obra de Deus. Então ele fala, de onde vem? Senão dos prazeres que militam a carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, lutam e fazem guerras, nada tendes porque não pedis. Primeira coisa, não pedir. Fala comigo, a oração é o escape e é a provisão. A oração é o escape das coisas ruins e a provisão de Deus para realizar os seus propósitos. Amém? Primeira coisa é pedir. Segunda, ele fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Deus falou, Moisés, vai para o Egito, não para você ser o popstar, não para você ser o grande Moisés, mas para você libertar o povo. Moisés é fruto do clamor do povo. Quem entende o que eu estou falando? Se Deus te deu dinheiro através das promessas da palavra, é para investir na obra de Deus. Quem entende diz amém. Se Deus te deu capacidade, unção e dons e talentos para pregar, para convencer as pessoas com o poder da palavra e do Espírito, não é para você ser um popstar aqui, é para você alcançar as pessoas em nome de Jesus. Deus levanta líderes para abençoar a nação, para abençoar a igreja. Pedis mal para esbanjar vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar entre nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém. Quem vai se humilhar diante da mão de Deus? Quem crê que Deus vai te usar tremendamente, propósitos, alcançar sua casa, alcançar recursos financeiros, ter uma vida saudável, ter uma família abençoada, investir sua vida no reino e no projeto de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, projetos nobres não nascem na carne.
Moisés antes ele achou que seria um grande líder com a sabedoria, com as estratégias que ele aprendeu no palácio, ele ia libertar o povo do Egito. Mas depois de 40 anos no deserto, ele falou: Deus, quem sou eu para enfrentar Faraó? Ele falou: eu irei contigo. Meu irmão, tua barriga vai esfriar, teu pé vai tremer, mas Deus vai te usar. Abre a sua boca e Deus vai encher. Estende a sua mão e Deus vai te usar. Seja nobre, tenha a mentalidade de Cristo. Deixe a palavra de Deus renovar a sua mente. Deixe a palavra de Deus curar a sua alma. Não fique preso em ressentimento e amargura. Joga fora. Quem vai jogar fora todo ressentimento, toda frustração, toda amargura vai deixar em 2025. Toda frustração que eu estiver carregando, eu vou lançar fora. Vou entrar 2025 crendo nos projetos de Deus para realizar grandes coisas. Oh, meu irmão, Deus vai te chamar, Deus está chamando você, eu, para não estacionar, não parar. Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós vamos ter projetos, coloque projetos, não pensando na sua condição atual. Você vai ver a promessa da palavra, ela vai aquecer o teu coração, o diabo vai falar, não é para você, mas o Espírito fala, marca e põe na cartela, Deus vai te dar propósitos maravilhosos para você viver em 2025. Quem recebe diz amém, fala, meus projetos, levanta a cartela e fala, meus projetos em 2025 não serão projetos dentro apenas da expectativa humana, serão projetos inspirados pelo exemplo de homens de fé na palavra e pelas promessas da palavra de Deus. Quem recebe diz amém. E finalmente, voltando lá a Isaías 32, versículo 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Perseverará. Fala comigo, 2025, eu vou perseverar. Não vou parar diante dos obstáculos, mas eu vou perseverar. Meu irmão, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que o exercício da piedade, quando o apóstolo Paulo fala piedade, você olhando o contexto bíblico, está falando da fé. É um homem espiritual, da espiritualidade, da intensidade, do fervor espiritual. É mais benéfico do que o exercício físico. Não quer dizer que você não tem que fazer exercício físico, né, irmão? Mas aí eu fiquei pensando, tem muita gente que fala, o ano que vem eu vou fazer aquela, né, tudo aquilo que você quer fazer, né? Que é difícil, mas às vezes você não persevera. Quem entende o que eu estou falando, né? Não, vou fazer academia, vou fazer dieta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E às vezes não faz. Que faça. Mas o que você não pode brincar é a vida espiritual. Quem não vai brincar com a vida espiritual? Você vai ler a Bíblia de capa a capa em 2025, pelo menos uma vez. Quem concorda diz amém. Você vai orar todo dia 2025, pelo menos 30 minutos por dia.
Quem pode dizer amém? Bispo, é tão pouco, mas estou falando é todo dia. Todo dia. Né? Nós temos um princípio. Cada pastor tem um tempo de oração mínimo por dia na Fonte da Vida. E cada bispo, cada pastor tem no mínimo meia hora. E no mínimo 1 hora de oração por dia. Meu irmão, minha irmã, você exercitando a leitura da palavra, exercitando a oração, Deus vai te levar a viver coisas que você nunca imaginou. Você fala, bispo, mas é tão simples. É simples, irmão. É que nem o cidadão que vai lá na academia e malha todo dia. Aí ele malha todo dia e ele vai tendo aquele performance, né, que ele quer construir para ele. Espiritualmente não é diferente. E vale mais o espiritual do que o natural. Quantos podem dizer amém por isso? Você lendo a palavra todo dia, o pecado não vai te dominar. Sua mente vai ser treinada a ser uma mente espiritual. Seu coração vai ser curado. Suas emoções vão ser curadas. A hora que você pensa, eu não posso, vem aquele versículo, mas a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aí vem o capetinha na sua mente e fala, você não pode. Aí vem o Espírito Santo e fala, você pode. E fica, não pode, não pode. Aí vem o pastor e fala, vai que vai dar certo. Você pisa na água, o mar abre. Você tem uma experiência com Deus. E você fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.